Ela é a pior coisa do filme que já é um lixo, disse Miguel do Piuí no Twitter, aparentemente reclamando aí da performance de Gal Gadot, que sinceramente não foi aquela Coca-Cola toda. Eu concordo com essa afirmação, mas estou muito desconfiado. Desconfiado não, eu já sei o que eu tô falando, tá? Eu estou muito percebendo que existe... Desconfiado também não ficou bom. Eu já me liguei que tá rolando uma tentativa absurda da mídia gringa e também da mídia BR. Pode botar aí na conta de boa parte dos influenciadores mais progressistas também. Uma tentativa horrorosa de jogar metade do boleto pra Gal Gadot pagar, como se a Rachel Zegler não fosse a cabeça do fiasco que foi Branca de Neve. Não estou dizendo que este foi o caso de Miguel do Piuí, inclusive um beijo pro Piuí, mas vou pegar o tweet dele justamente pra puxar ali todo um fio de caganeiras, né? E vou tentar mostrar pra vocês que realmente isso tá acontecendo. Tanto aqui quanto lá fora, me parece que Gal Gadot, no momento, 3, 2... Calma. Mas falando sério aqui, começou muito besteirenta essa introdução, eu vim sério, estou sério, muito sério, ok? Eu vim aqui pra provar, porra, a resposta definitiva, pode ser, Baus? Pode ser, venho pra provar. Vim aqui pra... Oh, meu Deus! Que existe, de fato, uma tentativa esdrúxula de criação de narrativa onde a Gal Gadot, que absurdo, cara, é a principal culpada de todo o flop. Vem comigo. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giguinha do Piuí e estou aqui com o Miguelito Risadinha de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Cara, a gente tá rindo de outras coisas aqui, ainda tá se desidrobando aquele assunto das inteligências artificiais contra os artistas na internet. Ontem no canal de cortes a gente fez um ótimo e longo vídeo a respeito disso, você viu? Inclusive o canal de cortes foi reativado, tá bom? Precisamos da sua presença por lá. Tô contando aí com o teu prestígio no nosso trabalho, não só aqui no canal principal, mas no de cortes, no da Liga Nerdola, por que não? A gente tá contando com você. Uma observação que eu preciso fazer a respeito de avaliação de interpretação de atores e atrizes em filmes. Calma que eu já tô indo na direção do lugar que eu quero chegar. Boa parte das críticas estão sendo atribuídas a Gal Gadot em Branca de Neve, levam em consideração o fato de que a Gal Gadot não é uma excelente atriz. E eu concordo com essa informação, beleza? Eu não tô aqui pra defender o indefensável e falar que, nossa, Gal Gadot é uma atriz maravilhosa. Não. Só que assim como outros atores e atrizes mais ou menos, vou te dar um exemplo. Arnold Schwarzenegger. Ela é uma pessoa muito carismática, além de ser muito bonita, e na minha visão, pra aquilo que o filme necessitava, ela foi suficiente. Tirando a parte musical, porque realmente ela não canta bem, e se tem um único atributo no qual, pra mim, a Rachel Zegler é melhor que ela, é cantando. Enquanto atriz, a Rachel Zegler, e essa é a minha visão, é tão mais ou menos quanto a Gal Gadot, talvez até pior, e eu digo isso me baseando nas expressões físicas, faciais, e principalmente na performance dela com relação ao carisma, ao tempo de tela, a beleza, todos os outros atributos que você poderia comparar com a Gal Gadot e que ela inevitavelmente levaria a pau. E mais uma coisa, se você avalia a interpretação de um ator ou de uma atriz assistindo um filme dublado, o senhor é um fanfarrão, ok? Eu acompanhei muita gente falando esse tipo de besteira ontem no Twitter e chega a ser desesperador a galera falando: ai, a Gal Gadot é uma péssima atriz. Disse Enzo, 17 anos e só assiste filme dublado. Desculpa, Enzo, eu sinto muito, Luquinhas, mas se você assiste apenas os filmes dublados, você não faz a mais puta ideia de se ela é uma boa ou uma má atriz. Você avaliou no máximo a dublagem que você estava ouvindo. Para você analisar uma interpretação por todos os ângulos possíveis, você teria que ter tido acesso não só à expressão facial dela, mas à interpretação vocal, certo? Senão você não tem como saber. Bom, feitos aí estes disclaimers, e observando que eu assisti o filme legendado, claro, senão eu não estaria aqui enchendo o saco, primeiro um aviso especial e depois a gente vai pro gol. Você se sente perdido
no mundo financeiro e não sabe como comprar o primeiro imóvel, ter renda com aluguéis, ou então iniciar investimentos a juros com segurança, pois muito bem, os seus problemas acabaram com o nosso irmão Cleverson dos consórcios. O nosso consultor Cleverson vai te ajudar a escolher o que é melhor para você, seja poupar uma grana para uma compra à vista, dar entrada e começar um financiamento, ou investir todos os seus recursos em renda fixa ou variável. A consultoria do Cleverson é personalizada e gratuita. Sim, tem videoaula para todo mundo. Você que gosta de assistir, vai aprendendo, vai descobrindo como é que investe. Com o Cleverson você vai aprender a criar o seu capital financeiro com inteligência e investir de forma segura, fazendo renda com aluguéis ou conquistando a sua casa própria. E até mesmo um segundo imóvel, que sempre é uma opção muito lucrativa. Chame o Cleverson agora, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Tenho certeza que ele vai te dar a maior atenção do mundo e a maior força para você conseguir mexer com a tua grana, com o teu dinheiro, com o teu patrimônio de forma segura e responsável. Cleverson dos consórcios, aqui no primeiro comentário fixado. Chama ele agora. Muito bom, agora que você já recebeu esse recado, vamos ali ver um pouquinho de print, falar besteira e cagar regra. Muito bom, então eu vou pegar como ponto de partida aquele tweet que eu te mostrei logo na abertura do vídeo pra gente brincar um pouco com o Miguel, mais uma vez dizendo, eu realmente acredito que existe uma tentativa da esquerda mais progressista, principalmente da mídia, tanto internacional quanto a nacional, de transferir, né, pelo menos metade ou até mais do que isso, da culpa do fracasso de Branca de Neve pra Gal Gadot. E não tô dizendo que é o caso do Miguel do Piuí, tá bom? Isso aqui, na minha visão, é a opinião sincera dele, mas perceba como vai ao encontro da mesma narrativa. Miguel do Piuí diz o seguinte: ela é a pior coisa do filme, que já é um lixo. Na minha visão, ele nunca esteve tão longe da verdade, tá? E perceba que ele já tá retweetando, né, um vídeo de uma outra pessoa que tá ironizando, tá tirando sarro da Gal Gadot, da performance dela no filme, que, conforme eu disse pra vocês, firirim fonfon. Mas vem cá, dá uma olhada no que a Rachel Zegler faz na frente do caçador. Aquele queixão dela, as caricaturas, né, todas as caras... Como é que ela faz na frente do... Aquele queixo, o puxa-frango do Pica-Pau, é dar umas piscadas tortas, assim, não é caricatura, é careta mesmo, sabe? Cara de deboche, cara de bagunça. Mas perceba, vem cá, eu respondi, né, tô interagindo numa brincadeira com o Miguel, tá bom? Não leve isso aqui pra outro lado. A pior coisa é a Rachel Zegler, de longe, e na minha visão, de muito longe. Primeiro porque ela tem mais tempo de tela, em tese ela é a protagonista, mesmo a Gal Gadot sendo muito mais bonita. E segundo, você precisa considerar aqui, e é inevitável, toda a parte extra-tela. Tudo que tá fora do filme fez com que a obra em si flopasse mais ainda. E aí agora eu não tô falando do mérito técnico, eu tô falando da bilheteria, ok? Porque mesmo um filme meia boca ou horroroso como Branca de Neve poderia ter tido uma bilheteria melhor, fosse ela uma protagonista mais carismática, mais educada, que fizesse uma boa propaganda ou pelo menos silêncio, como a própria Gal Gadot chegou a fazer depois de ter falado merda junto com ela. Porque não vamos passar a mãozinha na cabeça da Gal Gadot o tempo todo nesse vídeo não, ok? Cuida da artista, dá um biscoitinho pra... Não é isso que eu tô fazendo. Pacote biscoito pra artista. Tem entrevista da Gal Gadot junto com a Rachel Zegler em tapete vermelho, as duas lacrando pra caralho simultaneamente, sabe? Então assim, só que depois que rolou inevitavelmente um puxão de orelha, você percebe que a Gal Gadot deu uma, né, sossegada no burro, e depois a Rachel Zegler continuou, porque esse filme começou a produção em 2020, então a dona Rachel Zegler teve muito tempo e margem pra queimar o filme desse produto, percebe? E o Miguel, né, respondeu de maneira divertida, achei engraçado, inclusive, tem de merda e tem de bosta. O que ele tá querendo dizer? Que tanto uma coisa quanto a outra, né, os dois sabores são desagradáveis.
Então achei que a resposta do Piuí nesse caso aqui foi muito boa, mas mais uma vez eu insisto, pra mim, Rachel Zegler é de muito longe a pior coisa que poderia ter acontecido com essa obra. E quando eu digo pra vocês, né, que essa birra, essa cisma com a Gal Gadot, ela talvez não esteja cunhada apenas na parte artística, mas por outros motivos completamente distantes do que ela fez na tela, completamente distante das habilidades interpretativas da atriz, eu tô me baseando em muitos tweets que eu vi, eu coletei apenas alguns aqui, que inclusive estavam na resposta do tweet do próprio Miguel, mas eu também trouxe artigo, tá bom? Eu tenho uma reportagem que eu quero mostrar, eu tenho algumas coisas que eu quero ir conectando para que vocês entendam que realmente existe uma tentativa, uma perseguição pro lado da Gal Gadot e que o foco dessa perseguição, o principal, a motivação por trás dessa palhaçada não tem nada a ver com a capacidade dela de atuar. Ok? Então perceba o comentário dessa pessoa, deste usuário aqui, que inclusive foi ocultado. Canta ruim. Ele quis dizer que atua mal, ok? Canta ruim, atua mal. Tem opinião política ruim. O que é que essa mulher sabe fazer? Um outro usuário na mesma, no mesmo tweet. Sabemos o motivo da crítica. Se ela apoiasse a Palestina, vocês iriam gostar dela. Mais um tweet. Então, gente, o diretor de um filme serve justamente para dirigir o tom que um ator deve atuar. Se ela tá caricata assim, é porque o diretor queria que ela ficasse assim, senão nem pro filme a cena ia. Vocês forçam demais às vezes. Por quê? Porque estão criticando os exageros da expressão, né, facial, até da parte física, das encenações, a forma como ela atua, tá muito bonachona, tá muito caricata. Só que perceba, aparentemente é o que o papel exigia e como esse rapaz aqui muito bem observou, talvez, né, se passou, se foi daquele jeito, se realmente foi incluído no filme, é porque o diretor estava buscando algo assim. É uma visão sensata deste usuário que aqui está. O que adianta ser bonita e não saber atuar? Aprende com a feia da Rachel Gal Cocô. Ele chamou... Não. Não tinha visto que ele tinha chamado a Gal Gadot de cocô ali. Achei agressivo, tá? Isso aqui é um negócio desagradável. A gente não precisava disso, certo, Duda? Você, por favor, oculte todos esses usuários aí. Você não deixe essa galera passar nervoso. A Rainha Má é caricata. Ela tá sendo caricata. Onde tá o problema? Por que virou modinha criticar a Gal Gadot? E esse é o ponto que você já entendeu onde eu tô querendo chegar. Mas mesmo assim eu vou te mostrar, eu vou te apontar alguns outros fatos interessantes aqui que ilustram justamente o que eu digo e que conversam com este artigo, por exemplo, que a Veja publicou no último dia 27 de março às 10h29 da manhã. Vem cá. O bode expiatório culpado pelo fiasco de Branca de Neve na bilheteria. Embora o filme seja recheado de polêmicas e críticas, produção parece já ter escolhido quem vai levar a culpa pela estreia abaixo das expectativas. Então a gente vai ler 2 parágrafos desse artigo porque, perceba, a tentativa dessa pessoa é justamente acusar o golpe de que estão tentando botar a Rachel Zegler de bode expiatório, quando é simplesmente a verdade, ok? A Rachel Zegler fez propaganda contra esse filme durante todos os 5 anos que ele foi produzido. Ela realmente foi um agente ativo e o tempo todo ela estava entrando em guerra contra o próprio público, contra a plateia, fazendo com que as pessoas adquirissem ranço dela. Eu fiz 425 mil vídeos sobre isso e não gostaria de me repetir, mas vou pedir pra Duda colocar algumas thumbs na tela agora, simplesmente porque ela não parou de falar besteira durante toda a pré-produção e mesmo próximo ao filme lançar durante as eleições aí do Donald Trump, foi a gota d'água, né, onde ela simplesmente desejou que mais da metade dos Estados Unidos não encontrasse a paz, beleza? Só que olha o caminho que esse artigo segue, perceba a linha de raciocínio pra dizer que não, a culpa não é da Rachel, não. Olha outros problemas que tem aqui. O live action de Branca de Neve estreou nos cinemas com uma bilheteria abaixo das expectativas, mas a produção, repleta de críticas e controvérsias desde o princípio, parece já ter encontrado um bode expiatório para culpar pelo fiasco. A protagonista Rachel Zegler e sua defesa vocal da causa palestina. Em um comentário no Instagram, Jonah Platt, corta o texto aí, Duda.
A gente já fez vídeo sobre isso, tá bom? A partir deste trecho, o texto vai todo na direção daquele comentário do Jonah Platt, filho do produtor Mark Platt, que acusou a Rachel de atrapalhar o desempenho, com toda razão, inclusive, do filme. O pai dele teve que voar. Bota a thumb desse vídeo aí na tela, Duda, por favor, porque o texto discorre por aqui. Só que no último parágrafo, a pessoa que escreveu essa matéria tenta amarrar justamente compartilhando a culpa da Rachel Zegler ali, ó, 50-50, 50-50 com a Gal Gadot. Lê isso aqui. Embora Rachel Zegler e sua vocalização política possam sim ter impactado o desempenho do longa, ela está longe de ser o único fator a atrapalhar a produção. Pelos críticos, inclusive, sua atuação é apontada como uma das poucas coisas que se salvam no filme. Israelense e ex-membro das forças de defesa do país, Gal Gadot sempre foi vocal em sua defesa de Israel. Foi criticada diversas vezes por sua posição em relação à guerra em Gaza. Sua presença no elenco, portanto, também gerou tentativas de boicote, principalmente por grupos árabes. Quantas tentativas de boicote você viu? Quantas vezes você, teve conhecimento? Eu, pelo menos, costumo usar bastante o Twitter. Nunca vi esse tipo de comentário antes da questão Israel e Palestina ser divulgada. Mesmo porque a postura da Gal Gadot, depois que ela provavelmente tomou um puxão de orelha, mudou completamente e ela não se posicionou mais. E ainda teve que aguentar a provocação espetadinha da Rachel Zegler o tempo todo. Mas segue o texto. Além das posições políticas de ambas as protagonistas, o longa também se envolveu em controvérsias em relação ao tratamento e posterior exclusão de pessoas com nanismo e diversas outras mudanças feitas na história para torná-la menos datada, fazendo com que parte do público rejeitasse a trama por ser woke. E aí o jornalista ou a jornaliste coloca o woke entre aspas, porque claro, woke não existe, isso é invenção da nerdolada, Junte ao cansaço com remakes uma série de atuações fracas, músicas sem carisma e visuais questionáveis e fica claro que o desempenho na bilheteria está longe de ser culpa exclusiva das falas de sua protagonista. Então perceba, a culpa é do cansaço de live action, a culpa é de, poxa vida, tantos remakes, tantas atuações fracas, músicas que não tem graça nenhuma, a culpa é da Gal Gadot, a culpa é da atmosfera, a culpa é do clima, a culpa é das estrelas, mas com certeza não é apenas da Rachel Zegler. Você percebe o desespero dessa galera de tentar blindar, de tentar de alguma forma proteger a sua mais querida e protegida estrela? Pois muito bem, quando eu identifiquei que realmente havia uma tentativa desesperada, o último suspiro da mídia progressista, de transferir em partes iguais a culpa do fiasco para Gal Gadot, porque mais uma vez eu te digo, concordo que ela tem as suas falhas no filme, principalmente na parte de cantoria, na parte vocal ali, interpretação, cantando, então eu concordo com isso, ok? Agora, vem cá, 50-50 não dá pra concordar. Quando eu percebi isso, eu corri pro Twitter de novo. Estão tentando ativamente transferir a culpa do fiasco de Branca de Neve para Gal Gadot, simplesmente a única presença que se salva no filme, mesmo cantando mal. É inacreditável. Ali eu disse que ia ter um vídeo em breve, mas é esse aqui que você tá assistindo. E o que eu tô querendo dizer, cara, é que por mais que ela não seja uma atriz fantástica, tão meia boca quanto a Rachel Zegler, e por mais que ela não cante tão bem, no caso a Rachel Zegler canta realmente melhor, ela é muito mais bonita e ela ficou muito melhor no personagem para o qual ela foi designada do que a moça que teoricamente, seria ali a protagonista, as duas antagonizando o tempo todo. Então veja, ela pode até ter cantado ruim, tô brincando com outro tweet lá, mas isso de forma alguma pra mim elimina o fato de que ela foi a questão mais agradável do filme. E depois que eu fiz esse tweet, eu percebi que tinha uma galera engajando e eu percebi também que eu tava atraindo olhares ali da galera que não concorda tanto com a bolha nerdola, Não sei se poderíamos categorizá-los como lacrolas, mas vem de novo o meu Miguel do Piuí. Olha o que ele disse. Ela é terrível mesmo, só é bonita, falando da Gal Gadot. E eu carinhosamente e humoristicamente respondi, você também.
Isso aqui foi um tom de piada, ok? Um tom elogioso. E ele disse obrigado e ainda mandando ali um dos anões originais. Não sei qual que é esse, tá? Eu sou ruim de anão. Qual anão é esse, Barros? Esse é aquele que envergonhado, esse é o... É o Vergonhinha? Existe esse? Não, pô, esqueci o nome tímido. dele. Não existe é o tímido. É o Dunga esse? Olha, não faço ideia, tá bom? Porque também se os anões fossem atores, talvez eu me lembrasse. Aquela merda de CGI horroroso, não tem como recordar nada. Dengoso, é isso aí, chat. O chat afirma que esse aí é o Dengoso. Uma interação fofinha, mas outras interações um pouco mais objetivas, fora essa brincadeira aqui, aconteceram. Nunca tinha interagido com esse perfil, inclusive um abraço pro Castrinho, que tem uma opinião diferente da minha, mas eu achei que ele foi muito respeitoso no comentário que ele fez e gostei de interagir. Ele disse o seguinte: ninguém tá jogando a culpa só nela, mas ela é uma das piores coisas do filme, perdendo apenas pros anões de merda, pro roteiro bosta e pras escolhas terríveis que a Disney fez desde o começo do projeto. Ele me mandou um vídeo dele, inclusive, no Twitch a seguir, pra ver o trampo dele, onde ele fala sobre o filme e tal. Só que logo no começo do filme, o Castrinho destaca que, na opinião dele, do vídeo, perdão, logo no começo do vídeo dele, eu tô bastante confuso, Saúde. Você precisa se esforçar pra me entender também, eu conto com isso. No começo do vídeo, ele já fala que a Rachel Zegler, pra ele, foi a melhor coisa do filme. E eu não consigo concordar com isso de jeito nenhum, tá? Nem presença dela na tela, nem interpretação. Conforme eu já disse pra vocês, a única coisa da Rachel que se salva, na minha visão, é a interpretação vocal. Ela cantando. Tanto que no outro desenho da Disney, onde a gente já fez até review aqui nesse canal, se não me falha a memória, o nome é Enfeitiçados, é isso mesmo, Bal? Enfeitiçados. Tomara que seja. Bota uma thumb aí desse vídeo que a gente fez, Duda, por favor, se possível. Lá, a atuação da Rachel Zegler é ótima, por quê? Porque ela não aparece, né? E eu não tô nem falando porque ela é muito feia, ela não é tão feia assim, imagina, ela tem uma beleza extremamente comum, não é comparável com a da Gal Gadot de jeito nenhum. Nós pra chamar alguém de feio também. Lógico, a gente tá tudo aqui mal acabado na internet lutando, mas veja, quando ela não tá na tela e só a voz dela cantando, ela é realmente uma ótima cantora. Agora, enquanto ela está na tela com todo o ranço adquirido, capacidade interpretativa mediana pra baixa, porque ela não é uma ótima atriz, me desculpa, eu pegaria, talvez a gente faça um cena a cena de Branca de Neve. Não, você não pegaria porque sua mulher não deixa. Não, pegaria cenas, eu ia dizer, pô, esse menino me desrespeita o tempo todo. E demonstraria pra vocês aonde realmente ela beira, assim, o teatro escolar, sabe? Tem algumas cenas, alguns rostos e tal, que você fala, o que tá acontecendo com essa mulher, cara, na frente do caçador, toda atrapalhada, né? O caçador até com preguiça de atuar ali junto com ela. Então, assim, falando de capacidade enquanto atriz, na minha visão, ela é tão limitada quanto a Gal Gadot, sinto muito. Só que a Gal Gadot é um baita de um avião, né? Então ficou difícil pra ela, porque ela não tem os mesmos atributos estéticos da Gal Gadot. Então, obviamente que ela vai ser, mesmo deixando de fora as questões extra-campo, ela vai ser uma parte ruim do filme. Tá mal escalada, tá interpretando mal, tá realmente sendo uma figura desagradável na tela. Mas eu respeito a opinião, né? Eu entendo que alguém pode ter... Não respeito todas as opiniões não, tá? Tô respeitando essa daqui porque talvez ele tenha tido uma visão, talvez ele tenha ficado alheio às questões, né, geopolíticas, como ele mesmo menciona daqui a pouco, e não tenha pegado essa mesma raiva dessa agente autodestrutiva para a própria obra, que foi a Rachel Zegler durante todo o período de divulgação. E eu respondi para ele assim, fala aí, Castrinho, nunca tinha interagido, não conhecia esse criador, tá? Achei interessante o trampo dele. Legal você interagir. Seguinte, tão jogando a culpa na Gal Gadot, sim, na maior cara de pau, falsa equivalência padrão progressista. Por que eu digo falsa equivalência? Porque estão tentando fingir que as duas têm o mesmo percentual de culpa do fracasso, quando quem ficou batendo na tecla política e mexendo com o eleitorado americano o tempo todo foi apenas a Rachel Zegler, beleza? A Gal Gadot não trouxe essa questão à tona e muito pelo contrário, ela é de Israel. Caralho, ela não tem como mudar de onde ela veio, ela não tem como mudar o passado dela, que serviu o exército e tal. Isso aí todo mundo sabe. Agora, quem ficou subindo hashtagzinha, quem ficou desejando o mal do eleitorado do Trump foi a bonita, ok? Foi ela que levou pra esse lado. Mas veja, entre tantos tweets, que inclusive eu já botei alguns nesse vídeo, mas se você caçar o X você encontra de tonelada, tem até artigo da Veja, é só ler o trecho aí embaixo. E esse é o artigo que eu já fiz a leitura com vocês, mas mais uma vez passando aqui, ó, a tentativa, né, da autora desse artigo de transferir a culpa do filme
50-50, 50-50. Israelense, ex-membro das forças de defesa do país, Gal Gadot sempre foi vocal em sua defesa de Israel. Como se ela não tivesse, todo esse direito, eu sei, mas perceba, durante o marketing do filme, ela estava assim mais contida. E segue. E foi criticada diversas vezes por sua posição em relação à guerra em Gaza. Criticada pela bolha dessa galera aqui, A bolha do jornalista, a bolha do cinéfile, porque todo mundo, convenhamos, se você acompanha esse canal e se você acompanha a Liga Nerdola, você sabe que essa questão aqui também tem um lado certo e um lado errado, ok? Principalmente depois daqueles ataques, eu acho que tudo ficou ainda mais evidenciado. Mas vamos seguir. Sua presença no elenco, portanto, também gerou tentativas de boicote, principalmente por grupos árabes. Perceba, tá entendendo o que eu tô falando? E o Castrinho me respondeu. Mas aí rola a mesma coisa de quem tá querendo criticar a Rachel e passar pano pra Gal. Como muita gente nos comentários, esse filme é uma merda, mas não acho que seja a questão Israel-Palestina que faça dele uma bosta. Do produto final, com certeza não tem como atribuir isso ao que a gente vê na tela. Mas segue. Inclusive dá pra falar mal desse filme sem falar de geopolítica, e eu concordei com ele. Exato, dá pra falar mal desse filme sem falar de geopolítica, mas não é o que vemos no texto acima, que eu acabei de colocar, onde a jornalista visivelmente não gosta dela por questões políticas, nem no Twitter, onde eu encontrei diversos textos reclamando inclusive da posição política dela, e nem nas pessoas que querem empurrar esse pepino pra Gal Gadot, porque sim, ela pode ser culpada do filme, do produto final ser um produto ruim, mas ela tem um percentual muito menor de culpa do que a Rachel Zegler. A Rachel Zegler fez campanha contra o filme, não é só geopolítica, é marketing negativo desnecessário, escroto. Ela queimou o filme antes de seu lançamento na maior parte do tempo e, na minha visão, absolutamente sozinha. Eu não queria que esse vídeo ficasse gigantesco, mas a verdade é que eu tenho algumas coisas aqui que eu queria mostrar pra vocês, Porque não é uma coisa que tá acontecendo só no Brasil. Normalmente a gente é um eco esquisito do que tá rolando na gringa. E lá fora tá acontecendo a mesma coisa. Dá uma olhada só num pedacinho desse artigo do Dead Park Place. Vem cá. Hollywood se reúne em torno de Rachel Zegler na tentativa de protegê-la da culpa, enquanto Branca de Neve desmorona nas bilheterias. E só pra constar, neste último fim de semana, que foi o segundo, as bilheterias caíram 70%. Quer dizer, o filme já era um fiasco confirmado, mas continua piorando, tá bom? Nenhum barranco termina aí quando você tem a Disney, sendo incompetente, porque, claro, a maior parte da culpa da coisa toda é da Disney de ter deixado acontecer. Agora, do produto ser um fracasso, de novo, quem? Aquela menina, aquela garota. Com o remake de Branca de Neve da Disney tendo um desempenho abaixo do esperado nas bilheterias, enfrentando uma reação generalizada do público, uma onda de celebridades de Hollywood e aliados da mídia agora estão se unindo para defender sua atribulada atriz principal, Rachel Zegler. O filme, que arrecadou apenas 143 milhões em todo o mundo nas 2 primeiras semanas, não está nem remotamente perto de empatar com seu orçamento de produção de 250 milhões de dólares e seu enorme esforço de marketing. Apesar desse desempenho desanimador e das críticas generalizadas aos comentários anteriores de Zegler em torno do discurso político e do filme em si, um número crescente de celebridades agora está expressando seu apoio, e alguns veículos estão tentando ativamente reformular a narrativa em torno dela. E aí a gente começa o próximo trecho com diversas celebridades. Lembra do que eu falei no começo do vídeo? Não é só aqui, tem gente tentando blindar ela lá fora também. Ariana Grande, Helen Mirren e Lucy Liu se juntam para proteger Zegler nos bastidores. Zegler disse a um portal que várias grandes estrelas entraram em contato com ela em particular nos últimos meses. Ela acrescentou que o ícone pop Ariana Grande também a contatou pessoalmente para transferir um pouco de força. Então perceba que no decorrer do artigo ela vai citando aí outras grandes celebridades que não tem problema nenhum se juntar, obviamente, para dar uma força para ela. Afinal de contas, eu concordo que ela tá sendo bombardeada, na minha visão, por mérito total do próprio trampo e da performance dela mesma. Mas tudo bem, as amiguinhas estão ajudando. A Vanity Fair reformula sua narrativa. Zegler
Ziegler agora é vítima e não mais responsável. Em uma reviravolta surpreendente, a Vanity Fair publicou um longo artigo argumentando que quanto mais as pessoas criticam Ziegler, melhor ela parece. O artigo afirma, aspas aí pro Vanity Fair, quanto mais se descobre sobre Ziegler e o desastre de Branca de Neve, melhor Ziegler, de 23 aninhos, parece para muitos observadores. O portal ainda atribui a reação negativa a questões raciais da base de fãs conservadores da Disney, apesar do fato de Branca de Neve ter tido um desempenho igualmente ruim nos condados vermelhos e azuis. Então perceba que aparentemente existe uma tentativa em conjunto de algumas celebridades e alguns conglomerados de mídia de tentar realmente forçar uma narrativa que isente a Rachel Ziegler dessa responsabilidade que todos nós sabemos que ela tem. Mas será que toda essa elite de hollywoodiana, todo esse circo que está sendo formado, realmente poderia revitalizar a imagem da própria Rachelzinha como um todo? Com o filme em dificuldades e a imagem pública de Ziegler no centro de uma crescente guerra cultural, celebridades e aliados da mídia parecem determinados a protegê-la das consequências, tanto na gringa quanto no Brasil. Se esse esforço é suficiente para salvar as perspectivas de longo prazo de Ziegler ou o legado do filme, ainda não se sabe. Hollywood é sempre tão rápida em defender ativistas progressistas francos como Rachel Ziegler, quanto em condenar conservadores conhecidos como Gina Carano, que inclusive esses dias teve uma lista das 10 lutadoras femininas de MMA mais relevantes de todos os tempos, e a Gina não estava na lista. É assim, é o cúmulo do ridículo, segue. A resposta do sistema de Hollywood a essa controvérsia não é chocante, mas a reação do público e dos grandes estúdios certamente será interessante de acompanhar. Mas e você, meu querido espectador, diante das informações, artigos e bobajadas que eu te apresentei, você acredita que existe um esforço de mais de uma saída de mídia, ok? De mais do que apenas um portal, apenas um youtuber, apenas um criador, uma celebridade? Existe um esforço aqui coletivo de uma galera que tá realmente tentando transferir culpa da Rachel Ziegler pra Gal Gadot? Ou eu que tô viajando? Eu que tô passando pano pra Gal Gadot porque ela é bonitona e tô tentando empurrar aí o pipinaço pra Rachel? Me fala nos comentários, tá bom? Sempre aqui a palavra final acaba sendo sua mesmo e hoje não vai ser diferente. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo. Você clicou na curtida? Você acha que eu tô viajando, hein? É teoria da conspiração? Boto o meu chapéu de alumínio? Ou realmente tem uma galerinha? O que você acha disso aí enquanto você estuda inglês? Com o método BOA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.